O disfarce dos gibeonitas. Hoje eu vou falar sobre a estratégia. Igreja, e vou falar também o que é aliança. Aliança, igreja, formada, aliança criada com alguém, ainda que seja, igreja, com o próprio inimigo, pode ser anulada? Não. Então, igreja, nós vamos aprender esta noite, amém? Amém. Sobre isto, ok? Abram todos, por gentileza, em Josué 9, do 1 ao 13. A estratagema dos gibeonitas, ou seja, cilada dos gibeonitas, ou seja, disfarce. Ou seja, tem a ver também com o quê? Com aquilo que eu falei no início do culto, o que eu falei? Sobre nós usar de estratégia. Entendeu, igreja? Então, vamos ser pessoas estrategistas. Mas lembrando que depois de uma aliança formada, acabou. A aliança com Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Voto feito com Deus, Deus não perdoa. Isso é Bíblia. Lá em Eclesiastes fala, Deus não perdoa voto que foi feito com Ele. Se você fez qualquer voto com Deus, qualquer aliança com Deus, qualquer promessa para Deus e para as pessoas também. Porque a Bíblia fala que o que será ligado na terra também será ligado no céu. Exatamente. Essa ligação está através de uma aliança. Aliança, exatamente. Através da aliança. Ok? O disfarce dos gibeonitas. Começando a leitura. Amém? Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, ou seja, já tinha ganhado posse de Jericó e de Ai, né? Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e emendadas. Ou seja, deixa eu explicar. Os odres de vinhos, eles eram compridos, entendeu? Então eles pegaram aqueles odres de vinho, calçaram os sapatos neles cá embaixo, vestiram eles roupa para disfarçar, ou seja, para aparentar ser uma pessoa. Exatamente. Aonde eu parei? Sim. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho eram secos e borburentos. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Ou seja, eles chegaram disfarçados e foram logo para um líder. Faça aliança conosco. Aí ele olhou, viu todo mundo calçado, e viu pessoas, praticamente. Então vamos lá? Vamos ver no que vai dar isso? Amém? Vamos lá. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de vós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Respondeu-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante,
por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Basã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da vossa terra nos disseram: tomai conosco provisão alimentar para o caminho, e de onde encontro eles, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, e no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e borburento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longe que caminhamos. Ou seja, igreja, usaram de mentira, de astúcia. Exatamente. Por que, igreja? Nós sabemos, como lemos no início, que eles pegaram roupas velhas, sandálias velhas, calçaram ali e usou de mentira para um líder. Você pode enganar um líder, mas você não engana seu Deus. Entendeu? Você pode enganar a sua pastora. Você pode enganar seu pastor. Você pode enganar a igreja que você entra dentro dela com intenções diabólicas. Entendeu? Mas você não pode enganar a Deus. Ou seja, igreja, mas infelizmente nós caímos numa cilada desse tipo. E fazemos aliança com esse tipo de pessoa. Infelizmente, nós fazemos. Um grande homem de Deus, infelizmente, vamos prosseguir. Eu falei até o 13, mas vamos prosseguir para vocês entenderem o que aconteceu. Amém? Amém. Vamos lá. 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Repita. Não pediram conselho ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa com você. Antes de você formar aliança com alguém, você consulta o seu Deus? Amém. Você consulta o seu Deus para qualquer decisão que você toma na sua vida? Porque depois de tomada, não interessa se consultou ou não, você é responsável por elas. Porque somos escravos das nossas decisões tomadas. Vamos lá, 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança, de lhes conservar a vida, e os princípios da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Igreja. Mentira tem perna? Nada ficará em oculto que não venha ser conhecido. Independente do disfarce, independente da estratégia que você usa, independente de qualquer situação que você faça para se disfarçar, vai ser descoberto. Durou apenas 3 dias. Apenas 3 dias. 3 dias. Amém? 17. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beirote, Quiriate e Jearim. E os filhos de Israel não
os feriram. E os filhos de Israel não os feriram. Por causa de quê? Por causa de quê? Da aliança que Josué. Por quê? Porque um líder fez uma aliança. E não mais tinha como quebrar. Deus não aceita quebra de aliança. Você fez um voto com Deus. Você fez um voto com alguém na presença de Deus, convidando Deus para estar presente. Aquele voto não foi só com alguém, mas com Deus. Amém. Então, Deus não aceita quebra de aliança. Deus não se deixa ser convencido. Deus não se deixa persuadir por isso. Igreja, vamos continuar, porque isso tem uma essência muito boa para o nosso ensinamento, para a nossa estrutura espiritual. Amém? Continuando, qual? 18. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, porque toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, ou seja, ainda que haja murmuração, mas quebrar a aliança? Jamais. Jamais. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Gente, é sério. Às vezes, igreja, olha aqui para mim, cedemos aos disfarces dos gibeonitas nas nossas vidas. Olha para mim todos, presta atenção. Às vezes não reconhecemos as estratégias de Satanás, como hoje Satanás tem infiltrado através das crianças. Por quê? Criança pura para mim é 3 aninhos para baixo. Passou disso, querida, pura malícia. Entendeu? Porque tem criança cedendo a esse tipo de coisa. Sabe que é demônio e fazendo esse tipo de brincadeira. Charlie. Igreja, essa semana já fui, não somente eu, como vários pastores sendo chamados em escolas para expulsar demônios de criança. Pura? Por que Deus não evitou que entrasse demônio? Porque chamarão. Igreja, nós temos as consequências dos nossos erros. E delas, Deus não nos livra. Ele pode te perdoar de qualquer pecado, seja ele o mais grave que for. Pode. Nosso Deus é maravilhoso, Deus de misericórdia. Mas, das consequências dos pecados perdoados, Ele não nos livra. Igreja, vimos aqui o retrato de uma aliança formada, ou seja, de um voto, ou seja, de que, igreja? De um compromisso firmado, colocando Deus na história. Igreja, nós devemos vigiar muito. Igreja, porque eu falo com você, esse negócio de convidar Deus a uma situação, fazendo voto de qualquer coisa, ou convidar até o diabo, como estão invocando Charlie. Ou seja, igreja, esse negócio de fazer votos, de invocar, de chamar alguém à presença de um fato, é sério. Então esse povo, igreja, fizeram votos com o quê? Com pessoas estrategistas. Voltando a dizer, hoje nas igrejas tem pessoas infiltrando, pessoas que são pedófilas, são pessoas, igreja, ligadas à pornografia, ao mal que entra. Problema é delas, por que elas não vigiam? Igreja, essas pessoas aqui, o Josué, grande homem de Deus, não vigiou? Todos os homens, todos os servos de Deus na presença, ou acompanhado de Josué, também não vigiaram? Igreja, a estratégia às vezes é muito forte, é muito perfeita, engana até líder.
Eu já fui enganada, igreja. Sabe por quê, igreja? Aproveitaram no momento meu de fraqueza, no momento em que eu estava totalmente desestruturada. Por quê? Olha aqui para mim. Eu não tinha uma equipe de oração na igreja. Eu não tinha membro suficiente para orar por mim, para pagar um preço. Por fim, igreja, o que o diabo estava fazendo em minha volta? Uma grande cilada. Ou seja, uma grande estratégia. Fui pega, sabe por quê, igreja? Eu, com câncer, perdi meu ex-marido, por quê? Porque o outro também cedeu às estratégias de Satanás. O diabo derrubou ele através de quê? De tudo que é ruim do mundo. Aí, tudo bem. Traição, espancamento. Por fim, igreja, fui vítima do divórcio. Vítima por quê? Porque meu marido me abandonou, vocês sabem disso. Conclusão, igreja, o que aconteceu? O diabo destruiu o meu alicerce. Sabe, porque ele era uma só carne comigo. Começou por aí. Conclusão, continuou por quê? Desestruturou toda a igreja. Toda. Não havia mais círculo de oração, não havia nada. Por fim, igreja, eu estava totalmente indefesa, fazendo quimioterapia, radioterapia, cabelo todo caído, perdi 45 quilos. Glória a Deus. Então, igreja, glória a Deus, né? Fiquei melhorzinha, não é? Amém? Igreja, oi? Obrigada, minha linda. Você também é linda. Igreja, deixa eu falar uma coisa. Conclusão, igreja. Por quê? Nós podemos fazer do limão que o diabo nos dá uma boa limonada. Exatamente, igreja. Conclusão, igreja. Mas eles fizeram desse limão uma boa limonada? Fizeram. Como eles não podiam voltar atrás da estratégia, ou melhor, corrigindo, como eles não podiam voltar atrás da aliança firmada, o que eles fizeram? Como que nós vamos usar esse bandinho que está no meio de nós agora? Vai servir de serventia. A gente, igreja, pode fazer da situação já adentrada a ela uma bênção, basta nós querermos. Igreja, como eu ministrei aqui domingo passado, tremenda mensagem, entendeu? Ministrei sobre o quê? Falei que quando Deus foi formar uma companheira a Adão, ele não perguntou a Adão: Adão, você quer uma mulher assim, assim, assim? Não. O que ele fez? Ele simplesmente colocou Adão em sono profundo. Para quê? Para que Adão não opinasse em nada. Sabe por quê, igreja? Tudo isso aqui é beleza, bonita, mas tudo isso aqui daqui uns dias acaba. Aí despenca tudo, fica tudo feio. A gente adia um pouquinho, sabe? Fazendo uma dieta, fazendo exercício, fazendo botox, usando botox. Eu ainda não usei não, tá, igreja? Então, conclusão, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Fazendo um esforcinho melhora, adia um pouco, mas uma hora despenca. Não tem jeito. Conclusão, igreja, o que vai sobrar? Aquilo que Deus chamou lá em Gênesis. Falou, far-lhe-ei uma companheira. Ou seja, porque só sobra no final de tudo a companhia. Ou seja, igreja, aonde que eu quero chegar? Olha aqui para mim. Porque nós podemos fazer da situação. Nós vamos ver que Josué aproveitou aquele povo. Porque eles fizeram o quê? Fizeram voto, aliança. Não podia mais anular a aliança. Não podia mais quebrar a aliança. O que ele fez? Ele pensou logo, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de homem perto de nós? Vou pôr tudo para trabalhar. Igreja, o que acontece? Adão, ele quis usar de estratégia e de esperteza. Por que, igreja? Antes de Eva ser criada, ser formada, Deus deu uma ordem para Adão: não comeis do fruto proibido. O que ele logo falou?
a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. O que Deus fez? Ignorou. Deus ignora nossas estratégias com Ele. Com Ele não funciona. Estratégia, esperteza com Deus não funciona. Olha, funciona com as pessoas. Você pode enganar. Você pode dizer para todo mundo que você é vítima na história, sendo que você é o culpado, sendo que você é o vilão da história. E a mocinha da história, o que acontece? Fica lá como culpada. Mas a verdade vem à tona. Igreja, a verdade sempre vem à tona. Não há mentira que não venha a ser descoberta. Não há situação que não venha à tona. Não há. Conclusão onde eu parei? 20. Prosseguindo. 20. Isto, porém, lhes faremos. Conservar-lhes-emos a vida, para não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Quebra de aliança gera o que da parte de Deus? Grande? Grande ira da parte de Deus. Amém? 21. Disse-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? 23. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. Igreja, eles passaram a servir toda a congregação e se tornaram o quê? Escravos. Malditos. Escravos e? Malditos. Escravos e? Malditos. Malditos. Olha aqui para mim. Não se quebra a aliança que foi chamado outra pessoa e Deus presente. Igreja, uma das coisas assim, em uma fase que eu vivi agora, que a igreja não sabe, nem vão saber, entendeu? Que não vai edificar a ninguém, nem vocês, nem minha família, de uma grande injustiça que eu vivi. Eu encontrei nessa história um grande homem de Deus que tomou a minha dor. E ele foi o único, igreja, que falou assim: pastora, a tua dor, a tua guerra não é sua. Eu entrei nessa guerra com você. Igreja, e olha, ele chamou a pessoa envolvida na injustiça que estava sendo feita comigo. E foi dito o seguinte: se você não retomar a aliança que foi quebrada, você não tem mais nada comigo, nem com essa história. Essa história tem uma situação por detrás. Igreja, por fim, igreja, ou seja, se tornou escravo e maldito. Igreja, é muito sério. Hoje nós vimos pastores, não tem nada a ver, todo mundo sabe do que quer, sabe do que faz na vida, tem consequência, igreja. Tem situações, igreja, que a estratégia é forte. Olha, Josué, ele fez o seguinte: ele verdadeiramente não voltou atrás da palavra dele, na aliança que ele fez, mas ele soube ter o domínio da situação. Por quê? Porque Josué sabia que não se quebrava mais a aliança já formada. Amém? O disfarce dos gibeonitas. Como era de se esperar,
A notícia da destruição de Ai espalhou mais ainda o terror por toda Canaã. Conhecedores da fama de Josué, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, dos perizeus, dos heveus, fizeram uma aliança para guerrearem juntos contra Israel. Havia, no entanto, uma cidade chamada Gibeão, na terra dos heveus, cujos líderes decidiram adotar uma estratégia diferente. Afinal, lutar contra os israelitas não parecia uma ideia muito boa. A tomada de Ai tinha sido uma luta normal, com uma derrota na primeira batalha e uma boa estratégia na segunda, que foi vitoriosa. Como nós já sabemos dessa história, não é? Já ministrei. Mas o que dizer sobre Jericó? Como explicar aquele cerco que mais parecia um desfile de carnaval e a queda das muralhas quando o povo gritou? Ou seja, o povo em círculo ali, ao redor de Jericó, conseguiram a vitória. Tiraram então uma ideia para enganar o povo de Israel. Pegaram comida e carregaram seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e emendadas e vestiram roupas bem gastas, como já sabemos. Que por fim, né, igreja? Se deram mal. Amém? Montaram a caravana e foram ao encontro dos israelitas, levando ainda na bagagem pão seco e bolorento. Os israelitas estavam acampados em Gigal, ainda comemorando a conquista de Ai. Ou seja, igreja, não podemos tomar decisões sob muita alegria, muita emoção e muita tristeza. Amém. Celebravam, davam gritos de guerra, exibiam uns aos outros o que havia saqueado da cidade. Porém, a festa foi interrompida pela chegada de uma caravana de homens maltrapilhos, trazendo jumentos cansados, carregados de sacos velhos e odres de vinhos remendados. O povo se reuniu em volta e, recém-chegados, olhando-os com curiosidade de cima a baixo, foram enganados. Poderíamos evitar muitas quedas se consultássemos o Senhor a respeito de todos os nossos problemas, não confiando em nosso próprio entendimento. O mal da gente é confiar no que sabemos. Eu sou bem estudado, eu sou bem formado. Ei, não confia no seu próprio entendimento. Josué era um homem muito bem entendido. E aí, não foi enganado? Mas como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Não podemos fazer acordo de paz com os povos dessa região. Os israelitas tinham permissão de fazer a paz com as cidades longínquas, mas não com as 7 nações cananeias que viviam perto deles. Ou seja, igreja, eles usaram de estratégia dizendo que era de muito longe. Por quê? Eles sabiam que os israelitas não poderiam fazer. Igreja, quantas das vezes fazemos aliança com quem não podemos? Ei, sabe o que não podemos? Olha, aliança, relacionar com pessoa que não é do mesmo credo no religioso, é uma das alianças mais perigosas no meio cristão. Amém? Amém. Não somos daqui, podem confiar, estamos inclusive prontos para sermos seus empregados. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Somos de um país muito longe daqui. Vocês não conhecem. Viemos até aqui porque ouvimos falar do Deus de vocês, das coisas espantosas que eles fazem no Egito. Sabe o que é atraente em nós, igreja?
eu recebi um conselho muito bonito. Muita gente questiona fotos que eu posto no meu perfil. Isso é pura bobeira, pura palhaçada. Aquilo ali, igreja, tem uma explicação espiritual. Antes, ninguém reclamava das fotos de lenço sem cabelo. Por quê? Por que ninguém reclamava? Por que eu não posso postar a obra que Deus fez? Eu estou nua por acaso? Eu estou escandalosa por acaso? Cuide das suas vidas. Cuide da sua vida com Deus. Cada um cuida do seu alimento com Deus. Igreja, por fim, ontem, hoje, corrijo, aconteceu algo muito maravilhoso. Uma pastora comentou algo debaixo da minha foto. Igreja, ela comentou assim: mulher de Deus, transmite o Espírito Santo de Deus, transmite a vitória do nosso Deus. Finalmente conseguiram, achei uma que viu, e tantos que condenam. Igreja, tudo em nós fala. Então, o que é atrativo em nós? O nosso Deus. Muitas das vezes, igreja, homens aproximam de nós, não é por causa de beleza, não é por causa de corpo, não, igreja. É por causa da unção de Deus. Eles veem um brilho diferente que atrai. Por que, igreja? Vocês notam, para vocês verem, as mariposas, elas são atraídas pela luz. Elas logo vêm em volta da luz e ficam em volta da luz, querendo pousar, querendo pegar, querendo se alimentar da luz. Fica aquela loucura ali. Por quê, igreja? Porque o atrativo está na luz. Ah, pastora, está chamando muita atenção, pastora. Glória a Deus, igreja. Porque o vaso que Deus fez foi para a honra. Porque há vasos de desonra e vaso de honra. Se fosse de desonra, igreja, desonraria o nome de Deus. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Amém? Os dirigentes hebreus pegaram esses suprimentos para tocar e provar eles mesmos, a fim de chegar a uma decisão acertada. Logo depois constataram, tiveram confiança na sua própria avaliação. Por que, igreja? Porque era tudo velho, porque eles guardaram tudo velho. Entendeu? Esta prova era diferente do que tinha confrontado quando pela primeira vez foi tomar a cidade de Ai, e como tal não reconheceram o tentador em seu novo disfarce. Ou seja, igreja, foram vitoriosos para conquistar Ai, mas perderam porque usaram um disfarce melhor. Igreja, mas o que eu quero ressaltar, igreja, que eles experimentaram ainda, chegaram a experimentar. A estratégia era perfeita. O diabo, igreja, é perfeito nas estratégias. Não se brinca com o diabo, não. O diabo não brinca com o diabo. Amém? Satanás tem muitas artimanhas e emprega o que considera mais conveniente para enganar a sua vítima. Repetindo, Satanás tem muitas artimanhas e emprega o que considera mais conveniente para enganar a sua vítima. Ou seja, pega uma situação de carência, pega uma situação de doença, como eu contei o testemunho para vocês, pega uma situação de desestrutura, e o que acontece? Nos engana. Ele consegue, igreja. Não é porque a unção de Deus está acabada. Olha aqui, o Josué estava muito bem com Deus. E todo aquele povo foi enganado junto com Josué. Por quê, igreja? Porque foram espertos no disfarce. Em nenhum problema ou situação podemos estar seguros se empregarmos somente a sabedoria humana.
Não adianta você achar que a sua inteligência, que o seu conhecimento vai fazer você sobressair muito bem neste mundo. Você vai ser pego, mesmo com o grau de estudo que você tem, mesmo com o conhecimento que você tem, mesmo com a estratégia perfeita que você usa, você vai ser pego. Amém. Então, igreja, o que eu estou ensinando para a igreja hoje? Eu estou ensinando vocês a serem espertos, porque o diabo, ele aproveita das nossas fraquezas, das nossas desestruturas. Não significa que você está mal com Deus. Entenda, Josué não estava mal com Deus. Ele estava em comunhão com Deus. Pelo contrário, ele estava comemorando ainda a conquista de Ai. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Satanás, ele é esperto. Aprenda, igreja, a ficar atento com as artimanhas de Satanás. Seja esperto. Seja esperto. Analise tudo antes de tomar uma decisão. E principalmente antes de formar uma aliança. Porque, igreja, somos escravos das alianças formadas. Somos escravos das alianças que foram formadas onde Deus foi convidado. Josué, ele colocou o nome de Deus. Toma muito cuidado. Quando você fala, eu juro. Olha, eu dou minha palavra de homem. De homem já não tem mais nada, porque a palavra já acabou. Acabou tudo. Que homem que resta? Acabou foi tudo. Dou minha palavra. Ainda fala, usa até o nome de Deus. Olha, Deus pode matar minha mãe. Coitada da mãe. Sempre a mãe leva ferro. Porque, igreja, vou falar uma coisa com vocês. Quando xinga uma pessoa, tem que xingar a mãe da pessoa. Ô, filho! Tem que falar, filho de uma abençoada, mãe linda que você tem. Infelizmente, igreja. Então, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tomem cuidado com as estratégias de Satanás. E você que está usando de estratégia, de esperteza, enganando o líder, enganando a igreja, enganando a esposa, enganando o esposo, enganando os outros em sua volta, se fazendo de servo de Deus, mas na verdade você é um servo de Satanás e escravo da prostituição e do pecado, você vai ser pego. A sua máscara vai cair por terra. Porque conseguiram enganar Josué por 3 dias. 3 dias. Conseguiram enganar Josué por 3 dias. Olha, o engano vai durar muito mais pouco do que você imagina. Então, faça um concerto com Deus. É você e Deus agora. Repita comigo. Senhor, em nome de Jesus, me faça responsável pelas alianças que eu fiz com outras pessoas. Ainda, Senhor, que eu me arrependa, mas me torne responsável por elas. Senhor, me torne responsável por aquilo que eu faço. Me ensina a te convidar, a te pedir conselho antes de qualquer decisão que eu tomar. Amém. Aplaude o Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que lindo.